A paz do Senhor Jesus para todos, boa noite. Seja bem-vindo aí, missionário Everaldo. Em que cidade Rapaz, tu fala, missionário? estou aqui em Lábrea, no Amazonas. Dentro da Quero me, selva Amazônia. quero me desculpar aí, né, as suas ausências. Hoje mesmo eu era para estar na estrada, mas aí o rapaz que é comigo não pôde ir, porque tá muito ruim aqui. A gente tem chegado muito tarde, né? As estradas estão muito ruins. Aí hoje não deu para me ir. Aí eu tenho saído muito para com esse trabalho na Transamazônica. Aí a gente tem chegado muito tarde, entendeu? Uns horários muito diferentes. Mas quando dá, com certeza nós estamos aqui. Missionário, sabe o pessoal aqui se tem um azimuth aqui? O irmão cuida das tribos indígenas aí, são 6 tribos, né? É, as tribos e ribeirinhos também, né? Ribeirinhos também. No caso, muitas vezes o irmão também vai de barco, né? Eu vou às quarta-feiras, sábado, quando a gente vai de moto, né? 36 quilômetros de moto, na lama, e lá a gente pega a canoa para subir e descer o rio, visitando as famílias. Amém. Glória a Deus. Também está conosco nosso irmão Tony, de Campos do... Goitacazes. Eu fico ouvindo a gravação, que eu falo Campo do Jordão, o Tony fala assim, Campo do Goitacá. Só que hoje Tony é de Guarapari. Tá em Guarapari. Já tá em Guarapari agora, né? Esse missionário não para, missionário. Tá igual você aí, ó. Um dia tá em Campos do Jordão. Um dia tá em Campos da onde? Dos Goitacazes. Campo de Guarapari, né? Tony, quando eu fico ouvindo, porque eu ouço de novo, né? Eu sou meio maluco, né, cara? Eu fico ouvindo de novo aquelas vozes ali. Missionário com a vozinha dele, você com a sua vozinha. Campo do Goitacazes. E nesse dia estava a Suelen e o Paulo. Isso. Eles não brigaram comigo, não? Não brigaram, não, né? Ai, Não, é isso, pastor. Campo do Jordão. Olha, sinceramente, eu tenho a maior vontade de conhecer Campo do Jordão. Eu já ia passear uma vez lá, mas não fui, não. Queridos, vamos aqui para o nosso Campos do Goitacazes. Ô, Glória, vamos lá. Eternidade. Não estamos falando esses dias da eternidade, né? E vamos continuar falando da eternidade. Irmão, você tem pensado na eternidade? Você sabe o que é eternidade? Irmão, eternidade significa uma vida que nunca mais vai ter fim. Por que você fica pensando, missionário, hein, missionário Tony? As pessoas ficam pensando no hoje, no amanhã, no depois da manhã, em viver aqui na Terra, em comprar mansões, iates, sabe? E preparar, sabe, uma poupança milionária, e ser da paz, como o Senhor Jesus um dia disse. Logo hoje pedir a sua alma. As pessoas estão pensando, querido, no futuro aqui na Terra. Quer comentar, Tony? Missionário, quer comentar? Não, sim, irmãos, é o que nós temos visto, né? As pessoas estão vivendo igual aquele fazendeiro lá, né? Aumentaria o meu celeiro, né? E vou viver agora daquilo que eu tenho, né? Aí vem Deus e falou, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, para quem será, né? Eu não ser rico, ter bens aqui na terra é pecado? Não, de jeito nenhum, né? Mas tudo isso é muito melhor com Deus, a eternidade, porque aqui a traça corrói, o ladrão rouba, né? E esse dia foi ontem, ou foi domingo, tá falando na igreja. Hoje na Terra, foi ontem mesmo que eu falei. Hoje nós temos muita gente, né? Que é rico, tem muita coisa aqui na Terra, mas com Deus é zerado, não tem nada. Não tem nada. Eu estava pregando sobre
a obra, né? Tem pessoas que ele acha que ele é bonzinho, ajuda o necessitado. A Bíblia diz que aquele que você ajuda, Deus te ajuda aqui na terra, prospera a tua vida. Tem pessoas que não é crente e é próspero, porque é pessoas boas, ajuda as pessoas, só que não é suficiente salvação. Salvação é só por Cristo, não é pelas obras. Então, ele tem muito crédito com Deus aqui na terra, mas no céu ele é zerado. Queridos, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Tony, você já vai falar, tá, querido? Presta atenção aqui. Hoje a pregação é prosperidade. Posso falar uma coisa para você, querido? Vou ser bem sincero para você. Você pode até não gostar do que nós estamos falando aqui. Mas essa linguagem de prosperidade de hoje, da pregação das igrejas, não é de Deus. Desculpa. Não é de Deus. A prosperidade do Senhor não começa nas finanças. A prosperidade de Deus começa na vida espiritual. Na vida espiritual. Na vida familiar. Na vida conjugal. Na vida paternal, que nós estamos falando de homens aqui, ou maternal de mulheres. Todas as áreas é antes da finança, mesmo. Tá? Então, essa prosperidade que é pregada na igreja hoje não é de Deus. Está levando as pessoas para o inferno. Tony. Ô, pastor, me perdoa, travou aqui que eu estou na internet normal, tá bom? É verdade, as pessoas não estão preocupadas, por falta de entendimento, elas não estão preocupadas com as nossas riquezas que há por vir na eternidade. Né? Estão preocupadas com bens materiais, coisas momentâneas, porque não entenderam ainda o propósito de Deus. É claro, nós estamos nessa terra para ter o melhor desta terra. Nosso Pai é o dono de tudo aqui. Nós temos que ter o melhor. Porém, cada um no seu momento, né? No seu período, porque a riqueza é o caminho de perdição. Jesus cita na Bíblia 2 senhores, que é impossível amar 2 senhores. O primeiro senhor, Deus. O segundo, o dinheiro. Né? Então, o dinheiro ele é tratado como senhor. Né? Então, é impossível amar 2 senhores. Então, realmente, a visão é a nossa morada nas mansões celestiais. Lá está a nossa maior riqueza. Nosso maior tesouro está em Cristo Jesus. Amém, meu pastor? Amém. E eu quero continuar aqui nesse conselho, por isso que eu chamo o Tony e o Meraldo para comentar sobre isso. Falamos de prosperidade, falamos da eternidade. Então, irmão, você tem que pensar hoje em ser feliz, querido. Como é que você pode ser feliz? Você tem Jesus no seu coração, não é, missionário? Quando você tem Jesus no seu coração, você não está em paz, você não é feliz, você não sente um prazer, um gozo espiritualmente falando, uma alegria profunda com Cristo. E as pessoas querem botar alegria em quê? Em dinheiro? Em mansões? Em casas, em carros? Ninguém aqui está pregando contra a riqueza, não, meu irmão. Estou pregando contra essa pregação de hoje, satânica, maligna e carnal, de prosperidade. A prosperidade financeira existe, mas começa pela espiritual. A sua vida está toda arrebentada e você está dando valor à prosperidade financeira. Não, e outra coisa, pastor. Eles enfatiam tão forte na vida da igreja, o que eles pregam, que se você não é próspero financeiramente, é porque você não tem uma comunhão com Deus. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É verdade. É verdade. Não tem, o que eles pregam é isso. E isso entristece muito os irmãos. Né? Imagina só, irmãos, a gente olha pelos personagens bíblicos. Vamos esquecer até os nossos dias atuais. Vamos olhar, está dentro da Bíblia. Os personagens. A maioria deles eram pessoas humildes. Poucos chegaram à riqueza. Abraão, Jó, José do Egito, né? Sofreu muito, mas ficou rico. E poucos. O que Moisés tinha? O que Daniel tinha? Moisés tinha muita areia pela frente, meu irmão. Areia. Muita areia, sol, sol, frio e calor. Não tinha mais nada. Eu te falei com o Tony antes do irmão falar. Eu falei com o Tony, só um segundo, eu estou te cortando, não. Eu falei mais cedo com o Tony. Tony, a única coisa que Moisés tinha era areia, calor e frio. Acabou. Não tinha água para tomar banho, não tinha comida, não tinha nada, não tinha banheiro, não tinha sala, não tinha nada. E tinha riqueza maior do que essa no deserto, pastor?
Meu pai, o cara só... Aí ele só tinha para Deus, só buscava Deus. Ei, missionário, falava com Deus cara a cara. É. Entendeu? Ele tinha comunhão com Deus, meu irmão. Isso, então é isso que, entendeu? É só você analisar, gente. E outra coisa, irmão, tá, agora voltando para os nossos dias atuais, pastor. Tem pessoas aqui no nosso meio que não pode ser rico, irmãos. Não pode ter nada. Porque se ele tiver, ele pisa em todo mundo. Entendeu? É verdade. É verdade. Tem no meio da sua família, no meio da minha família, no meio da igreja. Tem pessoas que ele não pode. Deus se dá para ele, sabe, prosperidade financeira, ele arrebenta com todo mundo. Entendeu? Missionário, olha só. Na época, Moisés, alguém falou aí que ele tinha o quê? Comunhão com Deus, né? Direto, comunhão, falava com Deus. Foi o seu missionário que falou, né? Isso. Querido, ele estava no deserto. E eu vou falar mais abertamente para vocês aqui. Às vezes é melhor você estar no deserto do que você estar num shopping ou numa grande cidade curtindo tudo maravilha. Sabe por quê? Porque no deserto você não vai buscar quem? Se você não tem água, se você não tem comida, 40 anos sem água, sem comida, sem banheiro, sem tomar banho. Sem ir ao banheiro fazer qualquer necessidade fisiológica. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O homem precisa passar pelo deserto. Eu não estou falando 40 anos, não, mas pelo menos uns 39 anos. Tony. Verdade, meu pastor, verdade. Tantas maravilhas que Deus fez, né? E tudo vai pelo período, né? Não é apenas... Hoje, a maioria das pessoas pensa em ter casa, riquezas, carros, barcos, seja o que for. Mas, dependendo da época, queriam apenas ter uma casa de tijolo, porque como viviam muitos e muitos anos em tendas, né? Então, tem certas riquezas que variam do tempo. Mas não se engane, se o seu coração não estiver alicerçado em Cristo, a riqueza vai te levar para o inferno. Essa é a realidade que a Bíblia nos traz. Foi com o missionário que está falando aí, missionário? O Tony está comentando, só vou corroborar com vocês aqui. Queridos, o povo que não valorizou ficou no deserto. E o Senhor, já que vocês estão pensando sabe, em materialismo, em comida, porque queriam comer, queriam beber, a pessoa estava comendo codorniz e queria mais, e a pessoa está comendo maná e quer mais, a pessoa está reclamando, está bebendo água, está pedindo, está reclamando. Aí o Senhor falou assim, enquanto você está murmurando, vai passar 40 anos no deserto. Se você está vivendo no deserto, meu amigo, desculpa, eu vou até falar baixo aqui. Se você está vivendo no deserto, dá glória a Deus. Para de reclamar e murmurar. O Tony sabe, o missionário, nós estávamos com uma coisa aqui, parecia, sabe, aquela coisa que nós estávamos voando. Prova missionária. Essa camisa, mostra a camisa aí, Tony. Você levou essa camisa para todos os lugares aí, principalmente lá para o exterior. América do Sul, praticamente toda, essa camiseta foi. Aqui o Rio de Janeiro todo, o Estado do Rio todo. Nós começamos a distribuir essas camisas na Grande Rio aqui. Temos lá na praia de Copacabana uma camiseta dessa na areia, desenhada. A gente estava voando. Teve um momento que o Senhor falou, chega, paramos. Querido, Tony está no deserto, dá glória a Deus, não tem que murmurar. Missionário, e quem estiver passando nesse momento, não sei porque a gente não ia entrar nessa conversa, mas estamos entrando. Deserto precisou o povo de Israel passar pelo deserto, porque era um povo muito murmurador. Missionário. Não é o lugar de conserto, né? Deserto é lugar de conserto, né? É lugar de, se consertar com Deus. Então, amado, hoje é isso, sabe? A realidade é essa, trazendo a realidade é essa. Estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na igreja, na Terra. Então, o segredo é pegar em Deus, entendeu? Se desprender das coisas dessa vida, porque tudo aqui é passageiro, sabe? É muito prazeres momentâneos, não vale a pena. Eu tenho pregado muito na igreja sobre isso, falando, sabe, sendo enfático sobre isso.
porque não vale a pena trocar, sabe, as migalhas que o inimigo tem dado aí, jogado, semeado no meio até das igrejas, né, por aquilo que Deus preparou para nós. Então, é se apegar em Deus, é individual, como uma salvação individual. Deus também cobra cada um de nós individualmente. Isso aí é certo. Tem coisas que Deus cobra de mim e não cobra de vocês. Tem coisas que Deus cobra de vocês e não cobra de mim, né? Porque a obra que Deus é diferente, né? A obra que Deus colocou no meu coração, me otorgou fazer, é diferente de vocês, né? Mas, porém, tudo é obra, tudo é o ID, né? Vocês, igual o pastor, tem feito essa live, tem preparado aí os materiais para atingir, né, os grandes centros, né? Vamos dizer assim, missões urbanas, né? Atingindo outdoors. Então, atingindo a missões urbanas, né? Eu não, Deus já me chamou para um trabalho mais específico, né? Trabalhar com outros povos, outras línguas, outros costumes, né? Aí é um gasto maior fisicamente, né? Mentalmente, porque não é muito fácil, mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Todos nós temos que estar o quê? No centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, tudo é bonito, tudo é gostoso, né? Eu estou lá, muitas vezes pegando sol, chuva, muita praga, mosquito, né? Cansaço, como eu falei, teve uma live, teve um final de semana desse aí, que eu fiz tanta força de tirar a moto no meio da lama, que minha pressão caiu, e eu não aguentei nem dirigir a moto mais. Tanta força que eu fiz para tirar a moto da lama, atolada, né? Mas quando eu chego em casa, tomo um banho, né? Eu me sinto realizado, né? Porque tudo aquilo eu passei por um objetivo maior, né? Semear a palavra de Deus. Então não tem preço. É isso, é essa alegria, irmãos, é essa satisfação que nos traz a paz interior, o gozo, a alegria, né? E não é fortuna, não é, sabe, o nosso nome está nos jornais, não. É você saber assim, eu sou usado por Deus, sou humilde, sou carente, mas Deus tem me usado para levar a sua semente, que é um privilégio, pastor. Amado, eu sempre falo isso na igreja. Você hoje ser usado por Deus para falar do amor dele, nós somos privilegiados, entendeu? Somos falhos, somos pequenos, né? Mas Deus nos capacita, né, para semear a tua palavra. Então, isso não tem preço. Eu me sinto realizado, a minha vida, eu me sinto totalmente realizado aqui na Terra. Isso é a né? alegria do Senhor, meu senhor. Isso é a alegria do Senhor na sua vida. Isso, entendeu? Então, É isso aí, querido. eu preciso mais de quê? Só da comunhão com Ele. Então, é isso aí, entendeu? Eu fico, às vezes, Tony, missionário, assistindo algumas pregações nas igrejas. Meu querido, eu fui numa igreja que se diz pentecostal, daquela pentecostal com revelação, com visão, sabe? Eu saí de lá quase desconvertido. Estou falando sério, querido. Eu saí de lá, sabe? Eu falei, perdi meu tempo, Tony. Tá, missionário? Perdi meu tempo. Foram 6 horas de culto. Toma. Olha, deve ter sido 5 horas e meia só de cantores. De canto. Se você pegar a Bíblia Sagrada e ler o Evangelho, vê quantas louvores tem no Evangelho todo. Lê, vê. Não é que nós somos contra o louvor, pelo contrário, eu ouço louvor o dia todo. Vamos dizer assim, agora mesmo eu estava vendo aquela Estou contigo, ó meu filho, filho Cavalhais.
Que hino maravilhoso. Não te deixo sozinho. Sou um Deus que te guardo. Então, o que acontece? Eu sou a favor do louvor. Claro, o louvor adora a Deus. Mas a palavra é para o homem. Tony, a palavra é vertical. Horizontal é o louvor. Amém? Numa igreja, numa pregação, você pode ter 1 a 2 louvores. E o resto, palavra. Palavra. O povo precisa estar com fome, está com sede. E outra coisa que eu quero falar para vocês aqui. Está faltando sal nos homens de Deus. O que é sal? Me pergunta aí, Tony. O que é sal? O que é sal, pastor? Você tem unção na tua vida. Amém. É quando você está ouvindo uma pregação, você quer ouvir mais. Você quer aprender mais. Você quer conhecer mais de Deus, de Cristo, da Bíblia. Isso é sal. Sabe? Você tem o prazer, a honra. Quero ouvir mais essa palavra, essa pregação. Queridos, sabe o que a igreja está passando por esse momento hoje difícil? Sabe? É porque não está havendo mais renúncia. A renúncia da igreja hoje, as pessoas não estão renunciando mais. O pecado, o mundo, a iniquidade. O jeitinho brasileiro, tá bom, tá bom. Aí eu fui lá na igreja, fiquei 6 horas lá, 5 horas e meia, aí botou lá meia hora de palavra. Sabe aquela palavra que não tinha sal? Já entenderam o que é o sal, né? Não tinha sal. Eu não saí de lá alimentado. Eu acho que eu deixei foi o alimento lá. Entenderam? Eu fui, não, vou lá, tal. Eu fui lá para receber, missionário, tá entendendo? Que você não vai no culto, hein? Para falar, para ter contato com Deus, tu sentir a presença de Deus, tu vai lá para adorar o Senhor. Aí chego lá, querido. Pregação carnal, não espiritual. Não tinha sal, Tony, não tinha sal. Eu vou falar para vocês aqui a história do sal. Vocês querem aprender aqui um testemunho do sal que eu aprendi? Eu aprendi também com isso. Querem? Pode falar. Eu vou falar. Amém? Teve uma igreja tradicional, que eu não vou falar o nome para não, sabe, por ética, uma igreja tradicional. E aí, então, o pastor pregava lá, aquele pastor que vai para a porta da igreja, vocês devem saber qual é. Aquele pastor acaba o culto, ele vai para a porta da igreja cumprimentar os irmãos. Aí, o pastor pregava, uma maravilha, o cara tinha um anelzão daquele de quase 1 quilo de ouro no dedo. Um anelzão, ele pregava, sabe? Era tipo o pregador estrela, hein? Ele mais ele. Aí, a igreja toda passava lá, pastor, que pregação, que maravilha, parabéns. Aí tinha uma senhora, daquela irmãzinha de oração, daquela de coque, sabe? Que é a velhinha? Que as irmãzinhas de coque aqui. Saía lá pela porta dos fundos, Tony. Ela não passava pelo pastor. Aí um dia, passou depois de uns 2 meses, que ele estava vendo que ela ia 2 vezes na igreja tradicional. Aí o pastor ficou assim, sabe, missionário? Ele ficou, pô, não é possível, essa irmã não passa aqui para falar comigo. Aí um dia ele resolveu falar com ela. Ela falou, missionário, ô pastor, vai na minha casa. Mas o pastor não sabia onde ele morava, porque um dia ele cercou, irmãzinha, por que você não passa ali para falar comigo? A senhora da igreja, a senhora é irmã de oração, por quê? Ô, pastor, passa na minha casa que eu falo com o senhor, depois da escola dominical. Aí ele pegou um domingo, depois da escola dominical, pegou o carrão dele, hein, Tony? Hein, que esse carrão bonito. Foi lá para a casa da irmã, e vai morar na comunidade. Só que a comunidade de uma cidade pequena. E ela morava, a casa dela era de estuque. Sabe o que é casa de estuque, Tony? É aquela de barra com bambu. Sabe, missionário? Mostrando aí, claro que ele sabe, na Amazônia. Então, ele morava lá. O chão da casa era de barro pisado, aqueles barros de chão. Aí, quando ele entrou, a irmã falou assim, oh, maravilha, meu pastor na minha casa, estou muito feliz hoje com o meu pastor na minha casa. Aí, quando ela entrou, história verídica. Quando ele entrou, ela falou aí, o pastor,
não, aí desculpa, eu vou voltar a fita, volta a fita. Lá na igreja ainda, quando ela falou para ele na igreja, ela falou, pastor, está faltando sal. Aí o pastor ficou encucado com aquilo, faltando sal. Os irmãos todos elogiavam, aí ela falava, está faltando sal. Os irmãos todos elogiavam, ela passava por trás, o pastor, por que está passando por trás? Pastor, está faltando sal. E ele ficou tão assim, sabe, incomodado. Aí eu, voltando agora à normalidade, aqui a hora, chegou lá na casa dela e falou, pastor, ela falou, não, está faltando sal, pastor. Eu, pastor, o que é o sal, irmã? Ela falou, vamos ajoelhar aqui. Querido, ajoelhou, o pastor estava acostumado à igreja tradicional, hein? Ajoelhei em cima daquelas, sabe, aquelas almofadas? Na casa da irmã tem que ajoelhar onde? No chão batido. Olha, a irmã não levantou da oração, não acabou a oração, enquanto ele não gemeu. Ele começou a gemer, sangrou, irmão, hein? O joelho dele, que era macio demais. Aí, quando acabou a oração, a irmã chegou para ele, e aí, pastor, descobriu o sal? Aí ele falou, descobriu o sal. E aí, pastor, estou indo embora. À noite a gente conversa. Quando chegou na igreja, pastor, hein? Ele falou que tinha descobrido o sal. Já estava com o joelho todo arrebentado. Já não ajoelhou mais na almofada. Ajoelhou no normal lá. Aí, quando ele pegou a pregação, Tony, hein, Tony? Ele pegou o microfone e começou. Arrepiou. Eu estou aqui pregando contra o pecado. Aí o pastor nunca pregou contra o pecado. Eu estou agora pregando aqui. Você tem que se consertar, você tem que se lapidar, você tem que se santificar, você tem que se purificar, tu tem que orar, tu tem que jejuar. Aí acabou. A única que passou para a porta da igreja era a irmã. Não é. Aí, só para fechar, quando ela foi lá, a irmãzinha foi cumprimentar ele, os irmãos ficaram tão bravos com ele que ele bateu no pecado dele. Bateu no pecado, na renúncia que eles não queriam se renunciar. Eles queriam viver uma vida de pecado, uma vida de mundana. Aí a irmãzinha passou por lá, o pastor lá, e falou, agora sim, agora tem sal. Essa igreja agora tem sal. A igreja foi quase vazia. E é isso que eu quero falar para vocês, irmãos, está faltando sal. E aí, Tony, pode comentar. É o sal que está faltando, pastor. Com certeza, eu não tenho sombra de dúvidas. Igreja que não tem sal na hora da pregação, pastor, leva as ovelhas tudo para perdição, infelizmente. E estamos cheios de igreja que não estão pregando o arrebatamento, que não estão falando a verdade para suas ovelhas. Prova disso é aqui na live mesmo. Seminário que nós faríamos, os pastores lá que não deixavam as ovelhas deles participarem da live, porque aqui falava que não podia trair, aqui falava que não podia adulterar, que não podia roubar, que não podia amar o dinheiro, né? E eles tinham as ovelhas dele tudo lá, cheio de problemas. Então, quando a igreja não tem sal, realmente, as ovelhas elas se dispersam. E, infelizmente, muitas acabam indo para o inferno. Essa é a realidade. Amém? Amém. Isso aí tudo, também quero ouvir o missionário, mas olha, deixa eu dar só uma palavrinha aqui. Olha só, tudo isso aí, querido, me desculpa, eu não estou mais sentindo a presença de Deus nas denominações. Me perdoe. Não estou sentindo a presença de Deus nas denominações. Desculpa, missionário. Eu sei que está na Amazônia, no meio do mar da Amazônia. Pode falar, querido. Não, mas, pastor, mudou. Mudou os cultos de antigamente, né? Igual aquele da Cassiano, né? Na igrejinha, era diferente. A comunhão era diferente, irmão. Todo mundo conhecia todo mundo, sabe, tinha comunhão, a gente ia para a igreja com um só propósito, sabe, de falar com Deus, de cultuar. Nós ia para o culto para adorar a Deus, dar nosso culto, né? Então, era diferente. Hoje mudou tudo. Infelizmente, hoje mudou a liturgia do trabalho, tudo mudou, né? Você vê hoje, hoje você não vê mais profecias, sabe, no meio da igreja, sabe, revelação, e não acredita mais nessas coisas. Se você chamar alguém, né,
e contar uma revelação, talvez ele nem fala nada para ti, mas dentro dele vai falar, isso aí é. Ele não crê mais nessas coisas, pastor, igual antigamente. E outra coisa, antigamente, quando Deus falava. Quando Deus usava um profeta, o que ele falava, você cumpria, né? Hoje, poucos profetas que nós temos e muitas profetadas, entendeu? Missionário. O senhor sempre foi homem de vigília, de consagração. O teu ministério sempre foi nessa área. Então, você sabe muito bem, daí, sabe, mudou tudo. Homens que a gente tinha, sabe, que a gente conhecemos, que eram homens de, sabe, de retidão, sabe, sério, nos seus compromissos, na obra de Deus. Acabou. São poucos. Não enchem a mão mais, não. Missionário, para pegar um gancho no que o irmão está falando, eu tenho 2 filhas. Ela estava sentindo um profeta falar, hein? Ele pediu, né? O pessoal, gente, me dá aí, tome, eu quero saber o que vocês querem, oração. As minhas filhas pediram. Mas ele não sabia que cada um estava no celular. Tá entendendo, Tony? Cada um estava no aparelho, viu, missionário? Cada um no aparelho. Aí, quando fui no final, ela já tinha pedido oração para a família. Pedido oração, como você pede normal. Aí, ele mandou a profecia para as 2. Não sabia que eram irmãs, nem que moravam na mesma casa. A irmã, estou mandando aqui uma profecia que Deus mandou para você, irmã fulana e irmã fulana. Antônio conhece a minha filha. Só que eu não sabia que a irmã que morava na mesma casa mandou a mesma profecia, entendeu? Arroz, feijão e abóbora para um e arroz, feijão e abóbora para outro. Estou dando um exemplo. Não foi arroz, feijão e abóbora, estou dando um exemplo. A mesma profecia para as 2. E, por favor, manda um valor nesse Pix. Ainda pediu ainda, é? Ela que está falando sou eu e foi a minha filha, que foi com a minha filha. Aí. E a Bíblia diz assim, manda, ó. A Bíblia diz o que de graça recebeste, de graça dás. Eu aqui, muitas pessoas, né, me encontram na rua, empresários até aqui da cidade, e amigos, que não são evangélicos. E eles pedem, pastor, ore pelo meu irmão, ore pela minha família, né? E eu coloco o nome deles na oração, muitas vezes eu visito a casa deles, né, faço oração. E muitas vezes já aconteceu, né, de Deus abençoar, e eles, no meio do caminho, no meio daquela conversa, tirar uma oferta e querer me dar. Aí eu falo com ele, não, mano, vai lá na igreja, ou na minha igreja, ou então em qualquer igreja, não precisa ir na minha, vai na igreja, deposita lá na obra de Deus, entendeu? O teu voto que você fez aí, você com Deus, não para mim, não. O que eu vim aqui não foi para agradar vocês, e nem a mim, eu vim fazer a obra de Deus. Então eu não preciso, eu vivo da obra, vivo do mais, esse tipo de coisa eu não posso aceitar. Porque eu vim aqui para cumprir a vontade de Deus, não a minha nem a sua. É o que eu falo. Missionário, as minhas filhas, elas receberam a mesma... Imagina, ele deve ter mandado essa mensagem, uma profecia bonita. Não, tu vai ganhar uma casa, um carro, um emprego bom. Tá ouvindo, Tony? Sempre assim, né? Foi a coisa assim. Foi assim. E sabe o que as minhas filhas falaram? Que tinha... Tony, tá ouvindo? Estou sim, meu pastor, alimentando aqui. Ah, olha só. E elas falaram para mim que tinha mais 300... Escuta essa, Tony, que você vai ficar assim, sabe? Não sei nem como. Tinha mais de 300 pessoas na live, missionário. Live de profecia de ganha carro, ganha casa, ganha emprego, ganha tudo. Tinha mais de 300 pessoas ouvindo, querido. E ele pedindo Pix para todo mundo. É Só assim. que as minhas filhas descobriram, hein, Tony? Que a profecia foi a mesma para as 2 iguais. E ele pediu e mandou o número do Pix. Imagina 300 pessoas.
Vou colocar 150, não, entrega o Pix para ele. No mínimo R$10. Tem gente que vai mandar 100, vai mandar 200, vai mandar 500. Esse cara lavou com todo respeito, ele lavou a égua. Lavou a égua, encheu o bolso, meu irmão. É isso que eu estou falando para vocês aqui. Irmão, desculpa, a gente não ia nem fazer esse tipo de live hoje. Mas eu estou sentindo no coração, não vou fazer o que eu quero, vou fazer o que o senhor quer. Não tem mais sal nas denominações, eu tô falando. A situação é assim, é só dinheiro, dinheiro, prosperidade, riqueza. Tony. Infelizmente, meu pastor, infelizmente, né? Isso acontece, mas também não podemos mais nos escandalizar em referente a isso, porque a própria palavra vai dizer, né? Em meu nome profetizarão falsos profetas. Né? Jesus disse isso. Aparecerão falsos profetas usando o nome dele. Então, nós temos que ter discernimento, sabedoria, para poder identificar. Porque o que o senhor falou, lavou a égua mesmo. Porque hoje, infelizmente, a igreja central pregam prosperidade. Né? Pregam prosperidade. Se você anunciar numa igreja, a igreja vai revelar a sua prosperidade, ela lota. Agora, se você botar uma igreja que vai pregar a verdade que está na Bíblia, não vai encher. Porque as pessoas querem satisfazer o ego dela. Né? Então, muitas pessoas, provavelmente essa mensagem foi igual para todo mundo, né? Mas ele, com certeza, comoveu muitas pessoas que estavam, naquele momento, querendo ouvir aquilo. E, com certeza, não é? Ganhou muito pix, sim. Amado, hoje as profecias, pastor, os profetas, eles falam o que a gente quer ouvir. Mas não fala que você precisa ouvir, não? Não fala que você precisa ouvir. Não. Antigamente as profecias era o que Deus queria falar contigo. O que você precisava ouvir. Seja ela qual for. Se seja bênção para nós, conserto, sabe, uma obra em nossas vidas. Hoje não. As profecias hoje é para massagear o nosso ego, né? É o que as pessoas querem ouvir, irmão. E a realidade é essa. Entendeu? E é aquilo. Eles querem ser enganados. As pessoas hoje sabem que está sendo enganado, mas quer viver aquilo ali. Ele fica se alimentando daquilo ali. É um parasita. Entendeu? A realidade é isso. Hoje, eles são um parasita. Entendeu? Eles não vão na fonte. Entendeu? Eles comem a migalha. Entendeu? E no nosso meio, aí, como dizem, no nosso meio tem os espertos, né? E se aproveita. Como falei, eles não estão preocupados com o futuro, com o céu. Estão vivendo aqui. Esses profetas aí, esse tipo de profeta, eles não estão preocupados com o céu, não. Eles sabem que para lá eles não vão. Você acha uma pessoa dessa que vai para a igreja, entendeu? Com esse malícia, né? Para satisfazer os seus desejos financeiros, ele está preocupado com o céu? Não está, porque ele sabe que ele não vai subir desse jeito. E aí as pessoas estão ali, se alimentando daquilo, comendo aquela migalha ali, né? E para eles estão satisfeitos. Chega lá, bota um pix lá, vou ajudar o profeta lá que falou que eu queria ouvir, e fica por aí. Entendeu? Eu quero deixar um negócio aqui bem claro aqui para vocês que estão ouvindo essa live, que vão ouvir essa gravação. Nós estamos aqui falando de coisas para você se santificar, se purificar. Não fica atrás de profeta. A maior profecia é a Bíblia. É a única profecia, a Bíblia. Presta atenção. É como o missionário aí falou. Profecia tem que se cumprir. Se cumprir. Pastor, um espírito, a Bíblia diz, olha bem, você, como eu falei, o seu homem de Deus participou de muitas vigílias, muitas consagrações. Quando Deus fala, o nosso espírito na mesma hora você sente. Não precisa ninguém nem falar
quem é, para quem é. Pode ter 1.000 pessoas ali dentro, 2.000 pessoas. Quando Deus fala para ti, você sente. Não precisa ninguém te apontar o dedo para ti. Tu sabe disso. Não precisa. Né? Não precisa nada. Entendeu? Hoje não, sabe? Hoje, os profetas, sabe? Eu até pedi o pastor. Aconteceu um episódio na igreja lá, na hora eu tive até que rir, né? Teve uma festa do jovem, né? Convidaram um pregador. E o pastor, meu pastor, ele é muito criterioso sobre isso, mas nesse episódio do jovem, ele esqueceu de procurar saber quem era a pessoa, né? Que ia trazer a mensagem. E no dia chegou lá. O cara, entendeu? O sapato daqueles bem fininhos mesmo, pareciam todo colorido, a gravata cor de abóbora, a calça verde, a blusa não sei o quê, o cabelinho, sabe? A calça bem apertadinha. O pastor falou assim, vocês trouxeram a pessoa errada para cá. Não vai pregar aqui não. E não deixou pregar não. Entendeu? Então as pessoas estão fazendo da igreja, irmãos, qualquer dizer é isso. Então, sabe, meu irmão, a igreja é uma coisa séria. Entendeu? A Bíblia diz, guarde teu pé quando entrar na casa do Senhor. As pessoas hoje, irmão, estão fazendo, sabe? Não, estão levando as coisas muito, muito, sabe? Sei lá, meu Deus, eu não sei onde a igreja vai chegar. A igreja brasileira, aqui no Brasil, nós estamos passando o pior momento da igreja, a pior crise, né? E o que acontece, irmão? Hoje, muitos nossos líderes deixaram mesmo, sabe, se levar mesmo com medo, não sei o que aconteceu, e estão passando um momento difícil. Já não há mais profecia. Aí, como tu falou, se não há profecia, né, através do Espírito Santo de Deus, e se não há Bíblia, como é que o povo vai se consertar com Deus? O povo se corrompe, está em Oséias. Ué. Não tem, entendeu? Não funciona nenhuma das duas profecias, nem através do Espírito, os dons, e a Bíblia. Não tem ensino. Então o povo fica lá, sabe? E o pior de tudo, irmão, pastor, é que a maioria deles pensam que estão agradando a Deus. É aí que é o perigo. Né? É aí que é o perigo. Que eles estão fora, né, do arraial. Tem muitas pessoas pulando fora do arraial. É isso que nós estamos preocupados. Gente, cada horário aqui, a gente vai ter que reduzir um pouco aqui a conversa aqui nossa aqui. Tony, suas considerações finais, por favor. Amém, meus irmãos. Graça e paz a todos. Vocês que vão estar ouvindo essa mensagem maravilhosa, esse alimento saudável e eficaz. Graça e paz a vocês também. E quero dizer para vocês o seguinte: hoje foi conversado aqui temas muito importantes para o nosso dia a dia. Tá? Temas que vocês dificilmente vão ver em pregações no YouTube. Isso foi um bate-papo aqui de admoestações firmes sobre o Evangelho. Ok? Vou reforçar mais uma vez, o SEMI não está interessado em ter muitos seguidores para ter lucros através do YouTube. Aqui nós estamos com o intuito de mostrar a verdade e a realidade para todos vocês, nua e crua. A palavra de Deus diz, como o pastor Everaldo disse, recebei de graça, dai de graça. Então, aqui ninguém está pedindo oferta, ninguém está pedindo que o YouTube mande dinheiro, nada disso. A gente quer apresentar para vocês a verdade que ninguém ainda pode ter ensinado a vocês. Essa é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não existe atalho para isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quer ser salvo? Segue os mandamentos. A melhor revelação que existe é aquela de quando você está lendo a palavra e Deus te revela na hora. É melhor do que você procurar igrejas com os pastores que têm um som da revelação. É a melhor revelação que tem, a que desce fresquinha do Espírito Santo para você. Quando você está lendo a Bíblia, quando você está louvando dentro de casa, quando você está num período de jejum, que você entrega o jejum ali. Então, essa é a melhor revelação.
Deus abençoe a todos. Amém, meu pastor? Amém. E quero deixar aqui, antes de o missionário falar, gente, nós estamos aqui falando para vocês. Quer a salvação de Cristo, persevera até o final. Persevere em oração, em jejum, falo todas as lives. Santidade, consagração da sua vida, sabe? Consagra a tua vida, restauração espiritual para você e sua família. Se foge do pecado, renuncia ao mal, persevera até o fim. Missionário. Amém. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Não busque profecia. Se Deus tiver te profetizar para ti, ele vai enviar o profeta. Profecia, a gente não busca ela. Ela que vai ao encontro da gente. Eu, nesses anos de ministério, comigo sempre foi assim. Eu nunca procurei profecia. Ela que veio até mim. Deus enviou o profeta, seja na igreja, seja na rua, seja onde for. Já aconteceu comigo tantos episódios, sabe, diferentes. Então, amado, não busque profecia, busque a Deus, deixa fluir. Se Deus tiver de levar uma profecia para ti, ele vai levar lá no teu trabalho, lá na escola, no ônibus, onde você estiver. Deus vai levar o profeta. Vai te abençoar. Fica com Deus e até a próxima. Fique na paz. Amém. Quero agradecer aqui o missionário, o Tony, e pedir a você, se inscreva no canal. Passa essa mensagem para outras pessoas ouvirem também. E aqui a gente, como o Tony falou, aqui a gente não está interessado em dinheiro de ninguém, não entregamos, não colocamos PIX, porque a gente crê na palavra genuína que liberta, que transforma. Eu tenho certeza que o missionário aqui, o Tony, a vida dele foi transformada pelo poder de Deus, e a minha. Transformada pelo poder de Deus. Tá? Vocês entenderam, né? Vai numa igreja, não tem sal, então não tem Deus ali, meu irmão. Tem que ter Deus ali naquela pregação, na vida dos homens e mulheres de Deus. Você tem que sentir a presença do Pai. Hoje não tem mais igreja que repreende, sabe? Que exorta, que prega contra o pecado. Hoje é tudo a favor do pecado, do bem, da prosperidade, só quer coisa boa. Aí, muitas das vezes, a pessoa está vivendo no deserto porque só quer viver uma vida de prosperidade e riqueza, coisa boa. Irmão, na Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Deus abençoe você. Missionário, uma honra ter o senhor aqui. Uma honra muito grande. Você não sabe como é que você faz, já faz isso várias vezes, continuo falando. A diferença nessa live. Tônia, você também, filho. Você também. Persevera. Amém. E segue aquela conversa que a gente teve antes de gravar. Amém, amém. Querido. E outra coisa, ó, continua na alegria do Senhor aí. Amém. Não deixa para se alegrar amanhã, não. Se alegra hoje. Curte hoje. Amém. Amém? Ó, Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus. Missionário. Missionário. Paz. Se Deus quiser, ou antes, se você quiser falar comigo. Tá bom. É com Deus. Traz uma foto aí do Campo do Jordão, Tony. Tá tudo bom, pastor. Paz. É.